Volto agora a falar sobre aquela decisão do governo federal de retirar de forma gradual a subvenção ao diesel, né, além do corte do preço do combustível por parte da Petrobras. Para a gente entender exatamente os impactos desses dois anúncios, converso agora com Paula Sauer, professora da FIA Business School. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. O prazer foi meu, obrigada pelo convite. Professora Paula, eu queria começar perguntando exatamente sobre os impactos que a gente acompanhou, tanto do ponto de vista de arrecadação por parte do governo, do ponto de vista fiscal, em relação a esses subsídios anunciados anteriormente, né, em maio desse ano, para conter esse incremento do preço dos combustíveis. Evidentemente, queria entender se foi uma medida efetiva, se esse impacto ele foi pelo menos próximo do mensurado pelo próprio governo e, evidentemente, se os custos eles compensaram. Olha, na verdade, a gente tem duas visões aí quando a gente fala dessa tributação, né? Desse gasto que o governo teve ali para manter não só o preço do diesel, mas também do gás de cozinha, da gasolina, dentro do aceitável, né? A gente tem que lembrar que é um ano de eleição, ninguém quer ficar com esse peso nas costas de que teve inflação, de que aumentou tudo, de que aumentou o alimento. E aí, quando a gente fala disso, tem dois cenários. Tem um cenário que é do lado da arrecadação, que é um lado concentrado ali. Então, a gente teve, né, com o aumento do preço do petróleo, um aumento na arrecadação, o aumento na entrada de dólares, e, por outro lado, o governo gastando dinheiro, foi em torno aí de 14,3 bilhões de reais que o governo coloca do bolso para manter o combustível na bomba, o preço que o consumidor estava, né, estacionado ali, acostumado a ver. Isso porque ninguém aqui, eu, você, a gente não percebe o quanto de dólar entrou, o quanto de arrecadação entrou, mas a gente percebe imediatamente o preço do aumento da comida, o preço do aumento do transporte do aplicativo, o aumento do preço dos alimentos. Então, fica para o governo ali uma questão bastante delicada, né? Por um lado, o preço do aumento, né? O aumento do petróleo aumentando é benéfico, por um lado, mas, por outro, ele é muito delicado, porque quem sente o aumento do preço é efetivamente o consumidor final. Imagina se a gente tem agora um barulho com caminhoneiro. Ninguém quer isso agora, né? Então, tiro do bolso, mantenho o preço na bomba. É uma forma que eu tenho de ficar em paz com o consumidor final e não impactar o cenário de inflação, que já está bastante desgastado. Paula, a gente acompanhou, de acordo com dados da própria Abicom, o diesel ele sendo negociado muito abaixo do preço de paridade internacional ao longo dos últimos meses. Eu queria entender, mesmo com pelo menos um arrefecimento dos preços do petróleo em âmbito internacional, agora também essa redução, ou né, essa redução pelo menos gradativa dos subsídios anunciados pelo governo, havia espaço para a Petrobras já cortar esse preço do diesel distribuído para as distribuidoras? Olha, se a gente pensar que a gente chegou em maio em 114, chegou a bater, né, 115 dólares ali o barril, e a gente está hoje, né, fechou ontem em 72, não dá para dizer que é um movimento linear, tá bom? Então, a gente vai ter ali uns altos e baixos ainda. A gente está falando de um cenário de um conflito, de guerra, então também não é um movimento linear, mas sim, se a proposta é manter o preço na bomba para o consumidor final, um preço mais baixo, a gente já teve uma queda bastante expressiva, ainda não chegou lá aos 69, 68 que era antes da guerra, mas a gente está muito mais próximo dos 70, né, do antes da guerra, do que no pico, né, do auge ali do conflito ali no Oriente Médio. Então, sim, já tem um espaço para o governo deixar de tirar do bolso esse dinheiro para manter o preço do combustível. Precisa mexer menos hoje.
Consegue mensurar, professora, enquanto houve esse subsídio, evidentemente uma mitigação dos impactos inflacionários, dada essa necessidade, essa importância do modal rodoviário, né, como o principal modal logístico para a distribuição de praticamente tudo aqui no Brasil? Eu queria entender, a gente consegue mensurar não sei se numericamente, mas os potenciais impactos inflacionários que não foram observados exatamente por causa desse anúncio? A gente inclusive trouxe, né, no começo do nosso jornal exatamente um comportamento do preço. A gente viu que a variação, ela existe, é verdade, mas ela não foi tão significativa, né? Então, na verdade, para a gente não foi tão significativa, porque alguém segurou ali. Porque se não segura, imagina no auge ali do conflito, lá no meio de maio, que o preço do petróleo sai de 60, 70 e vai para 115, o quanto de barulho, o quanto de desconforto isso ia acontecer ali para o consumidor final, né? Então, ia ser um efeito em cascata ali gigantesco, não só relacionado à inflação, mas também, pensa lá, eu ia ter ali uma insegurança do consumidor, vai aumentar o preço do combustível, vai aumentar o preço de tudo, vai aumentar o preço do alimento. Opa! Então, eu mudo o meu comportamento de consumo. Se eu sou empresário e eu estou vendo que vai aumentar o preço e que com isso vai aumentar a taxa de juros, o empresário também segura a rédea ali, dependendo inclusive do produto que ele vende, ele para até de produzir e pode gerar até desemprego. Então, a gente está falando aqui, é como se fosse uma estrutura única, né? Que uma vai impactar na outra. Então, não é uma questão ali da gente pensar somente na inflação, mas no efeito cascata que vem ali em torno da inflação. Se eu tenho uma inflação alta, eu tenho o Banco Central aumentando a taxa de juros para segurar a inflação. Se eu aumento a taxa de juros, o empresário segura a rédea na produção. Se ele está com estoque cheio, para que produzir mais? Para que contratar mais? Vem a questão do desemprego ou a ameaça do desemprego. E imagina, se eu ou se você se sentimos ameaçados, você vai consumir menos. Imagina um monte de gente se sentindo ameaçado e consumindo menos, o impacto disso na economia. Então, é muito delicado, é muito suave, mas se não tivesse acontecido esse subsídio explícito, né, que é quando o governo tira o dinheiro efetivamente do bolso, a gente teria tido um impacto imenso em vários setores da economia, não só pensando em inflação, mas um cenário aí macroeconômico bastante impactado com o aumento de preços dos combustíveis, né? Pensando no diesel, né, como transporte rodoviário, pensando no combustível de avião, pensando em turismo, pensando no gás de cozinha, né? E aí eu afeto principalmente a população de mais baixa renda. E quando a gente pensa na gasolina, a gente fala aí da circulação da população, transporte para trabalhar, transporte público, transporte de aplicativo. Imagina o ruído que isso geraria se o governo não tivesse feito essa intervenção? Não é um impacto só na inflação, mas é um ruído na economia como um todo que ia deixar muita gente insegura, de consumidor a empresário. Conversei com Paula Sauer, professora da FIA Business School. Professora Paula, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço.